amigos aqui do canal Via Romana, como vocês estão? Tudo bem? Saudações, sou o professor Rafael Queiroz, estamos aqui novamente. Pessoal, o vídeo de hoje ele tem um objetivo de apresentar para vocês o quadro que os cristãos que vivem na Palestina, na Terra Santa, o quadro atual desses cristãos que vivem por lá, sobretudo nesse contexto aí de conflagração, esse conflito entre Israel e Hamas. Então aqui a gente não vai falar da situação de Israel nem da causa palestina. Vamos falar da questão da piora, né, da condição dos cristãos na Palestina, que é um tema que não aparece, né, na grande mídia. A grande mídia, a mídia internacional, mesmo a nossa mídia nacional, nossa imprensa, elas atuam como órgãos de propaganda, não como órgãos de informação. Então elas promovem apenas aquelas notícias que interessam, muitas vezes nem notícias são narrativas, né, revestidas de notícias. Então aqui a gente vai apresentar alguns pontos, né, que são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo lá em relação aos cristãos. Isso porque tem um contexto aí. Amanhã, dia 17 de outubro de 2023, o patriarca latino de Jerusalém, que é o bispo Pierre Batista Pizzaballa, vai liderar de lá, do patriarca latino de Jerusalém, uma oração coletiva, um jejum coletivo, orações coletivas, pela libertação dos cristãos, dessa opressão que eles estão passando, tá, nos últimos anos. Então o que a gente vai propor aqui, que vocês, todos, eu vou me unir a essa oração, vou jejuar, vou orar também, rezar também em intenção dessa causa, dessa santa causa, é que vocês façam o mesmo, vocês também se unam às orações do patriarca latino de Jerusalém e de tantos e tantos sacerdotes, monges, leigos que vão amanhã também oferecer suas orações, sua penitência a Deus para que a situação dos nossos irmãos cristãos lá na Palestina modifique, melhore. É isso? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá na Terra Santa, que é um relato aqui que é feito pelo próprio patriarca, né, de Jerusalém, por outras pessoas também que atuam por lá, defendendo o interesse dos cristãos. Então a piora, como eu falei, da condição dos cristãos na Palestina está relacionada diretamente à ascensão do governo mais à direita da história do Israel moderno, que é o governo de Benjamin Netanyahu. O Pierre Batista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, diz o seguinte, que Benjamin Netanyahu piorou a vida dos cristãos. Então ele dá nome e sobrenome ao grande culpado pela situação catastrófica dos cristãos hoje em dia lá na Terra Santa. É o senhor Benjamin Netanyahu. Primeiro porque ele lidera uma ala de extrema direita, né, uma ala extremista, de sionistas extremistas, né, e que tem também como efeito não apenas aumentar a pressão dos sionistas sobre os cristãos, mas por tabela, esse extremismo sionista ele também acaba ampliando, aumentando o radicalismo islâmico por lá, que também acaba afetando os cristãos, não é isso? Então uma coisa acaba refletindo na outra, tá? Quais são os efeitos gerais dessa piora da vida dos cristãos por lá? O patriarca Pizzaballa ele faz a seguinte lista. Primeiro, ataques ao clero intensificaram bastante. Vandalismos de locais sagrados cristãos, tá? Isso tudo coincidindo com o aumento da colonização sionista em Jerusalém, com a proposta do Benjamin Netanyahu e o seu grupo político de criar, tá, na cidade antiga de Jerusalém um parque nacional chamado Parque Nacional do Monte das Oliveiras, tá? O que vai limitar a presença cristã ali. Só para vocês entenderem, o Netanyahu ele nomeou como ministro da Segurança Nacional, que é responsável diretamente por essas questões aí de presença cristã e muçulmana dentro do território de Israel,
O Itamar Ben-Gvir, que foi lá nos anos 2000, ele foi condenado por racismo anti-árabe, por incitar racismo contra os árabes. E cabe lembrar que muitos cristãos palestinos são árabes, a grande maioria, né, dos cristãos palestinos são árabes. Tá? Esse projeto de criar um parque nacional do Monte das Oliveiras é uma política de judaização total da cidade antiga de Jerusalém, ou seja, de expulsão dos cristãos dali, não só dos muçulmanos, mas também dos cristãos. Tá? Isso tudo é encorajado pelo governo do Benjamin Netanyahu, tá certo? Um outro ponto aqui, muito interessante da gente também citar, tá? É um levantamento feito por uma ONG cristã chamada Centro de Interigrejas. Tá? É uma organização não governamental que defende o interesse dos cristãos na Terra Santa, que é coordenado pelo Youssef Daher. Se eu não me engano, ele é anglicano. Tá? Ele diz o seguinte, que 2023 tem sido o pior ano para os cristãos na Palestina há décadas. Por quê? Porque vários fatos têm acontecido por lá, vários atentados, né? Vários ataques têm acontecido por lá, que mostram uma escalada de violência contra os cristãos jamais vista ali no território palestino, na Terra Santa, nos últimos anos. Tá? Entre esses ataques, nós temos o seguinte, né? Em janeiro aconteceu um vandalismo no cemitério cristão, mais de 30 sepulturas foram destruídas, cruzes foram derrubadas, etc. Depois, em fevereiro, houve pichações insultuosas nos muros do convento dos monges armênios. Tá? Inclusive parece que nesse convento também houve alguns manifestantes sionistas que subiram o convento, rasgaram a bandeira lá da Armênia, vandalizaram, né, o convento pela parte externa. Em fevereiro houve uma coisa gravíssima, dolorosíssima, que foi a destruição da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja da Flagelação. Igreja que fica na Via Sacra, onde Nosso Senhor passou, né, para ir até o Calvário, ser crucificado. Essa imagem teve seu rosto espatifado por um manifestante radical com martelo. Tá? O grito de ordem na ocasião foi: sem ídolos na Cidade Santa. Tá? Em março, tivemos a invasão da Basílica do Getsemane por extremistas que atacaram um padre com barras de ferro. Isso aqui só para citar algumas coisas, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E que a mídia não dá destaque. Tá? A mídia geralmente ela fala ou da questão de Israel, ou então da causa palestina, mas destaque a situação dos cristãos ali não existe, não acontece, não tem notícia sobre isso. Tá? Por outro lado, a autoridade de Jerusalém vai zonear o Monte das Oliveiras. Né? Já estão acontecendo por lá assentamentos com mais de 200 mil israelenses no entorno de terras cristãs, na região do Monte das Oliveiras. Então, o Patriarca Latino de Jerusalém chama isso, inclusive, de confisco. As terras cristãs serão confiscadas, obviamente sem direito, muito provavelmente, à indenização. Tá? Isso envolve o banimento, a política de banimento da população cristã dali da região. Se não de forma direta, de forma indireta, pela pressão que se cria, as pessoas vão deixando a Terra Santa, os cristãos vão deixando a Terra Santa. E muito provavelmente, o que nós vamos ver daqui a uns anos, não está muito longe de acontecer, é que nós não vamos ter mais cristãos ali, e muito provavelmente, né, os locais, os sítios sagrados do cristianismo vão ser destruídos, se a coisa continuar dessa forma. Tá? Um fato também notável esse ano de 2023 foi que no Sábado Santo, tá, o exército, né, as forças de segurança israelenses impediram a entrada de cristãos em Jerusalém para celebrar o Sábado Santo, limitou essa entrada apenas a 1.800 pessoas, um número bem baixo em relação ao que era permitido anos anteriores. Um líder religioso da Igreja Luterana, Sani Azar, considerado bispo lá pelos luteranos, disse o seguinte, né, em relação a isso: estamos cada vez mais preocupados com nossa existência aqui, na Terra Santa. Muitos estão indo embora. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um ortodoxo chamado Fares Bandak, né, que é dono do grande hotel em Belém,
relata que em algumas igrejas de Belém, como a igreja de Santa Maria Madalena, as forças de defesa israelenses impedem os cristãos de entrarem lá e rezarem. Tá? Quer dizer, o cristão não pode nem entrar para rezar dentro de uma igreja. Tá? Símbolos bizantinos foram proibidos na Cidade Velha por conterem cruzes. Olha só que coisa grave. Tá? E aí, dentro desse quadro todo, o Dom Pizzaballa desabafa, dizendo o seguinte, né? O governo atual de Israel não gosta de cristãos e não nos atende. Só conseguimos falar com funcionários do terceiro escalão quando acontecem agressões desse tipo. E nada é feito, nenhuma providência é tomada. Cristãos não podem frequentar escolas aqui, temos que organizar as nossas por conta própria. Quer dizer, a situação do cristão na Terra Santa hoje é de total insegurança, não goza de direitos, não goza de proteção em nenhum nível da parte do Estado. Tá? E por isso, por essa razão, é que o Patriarca Latino de Jerusalém convocou um dia de jejum e oração pelos cristãos na Terra Santa, amanhã, dia 17/10. E eu gostaria de convidar vocês, amigos, aqui a participarem também desse dia de jejum e oração. Eu estarei, como eu falei, jejuando o dia inteiro, tá? Oferecendo minhas orações ao longo do dia, os momentos de intervalo aqui de trabalho. Eu trabalho terça-feira o dia todo, mas estarei oferecendo nos meus momentos de intervalo minhas orações em favor, né, dos cristãos da Terra Santa, em prol de impedir que o cristianismo seja extinto na Terra Santa. Tá? Por essa intenção que devemos jejuar e rezar amanhã. Tá? Para finalizar, eu cito aqui uma frase do Regis Debray, né, que diz o seguinte: os cristãos do Oriente Médio são um ponto cego da visão ocidental do mundo. São religiosos demais para os liberais e estrangeiros demais para os conservadores. Né? Não recebem a devida atenção, infelizmente. Então rezemos por essa causa santa, pia. Eu quero aqui já, agora, oferecer um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelos cristãos que estão sendo perseguidos na Terra Santa e cuja situação tende a piorar com essa conflagração do conflito aí entre Israel e Hamas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhores, estejamos unidos em oração amanhã, porque como nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E Ele certamente estará conosco e ouvirá a nossa prece. Né? Que Deus faça o seu braço pesar sobre aqueles que perseguem a Igreja de Deus. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.